que é aí das 4 ferramentas, das 4 tecnologias que nós falamos, as principais para desenvolvimento web, é a que encerra aí o nosso ciclo de estudo para desenvolvimento web, né? Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do PHP MyAdmin, que é uma ferramenta para a gente trabalhar com MySQL, tá? Enfim, vamos fazer dar uma corridinha aí. Nós temos os contextos, as situações, problemas para resolver, que eu vou tentar resolver na prática com vocês também. Eu trago para vocês hoje uma ferramenta que eu terminei de construir ela hoje, que é um formulário de cadastro de usuário, está um pouco alinhado ali com as propostas da situação problema 1 e 2, e vou tentar mostrar para vocês tudo isso no tempo que nós temos de aula, que é a nossa última aula no dia de hoje, tá? Antes da gente começar efetivamente, de eu contextualizar vocês na disciplina, eu gostaria de uma mensagem aí para a gente ir caminhando para o encerramento da nossa disciplina, um livro que eu estou lendo. Estou gostando muito desse livro, e ele tem um fragmento de um texto que eu marquei, está marcadinho aqui para falar para vocês, já tem alguns dias, que eu gostaria muito de compartilhar com vocês como uma mensagem de incentivo aí, que fala um pouquinho sobre a condição humana. A gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Reconstruindo, ressignificando alguns aprendizados que a gente tem, enfim, tá bom? Vamos lá? Vou ler para vocês, se vocês me permitem, peço licença, é bem rapidinho, prometo não tomar o tempo de vocês, tá? É um pedaço de um texto que fala um pouco da ciência, né? Ele fala assim: a ciência moderna difere de todas as tradições de conhecimento anteriores em 3 aspectos cruciais. Primeiro aspecto, a disposição para admitir ignorância. A ciência moderna se baseia na sentença latina ignoramus, que significa nós não sabemos. Presume que não sabemos tudo. O que é ainda mais crucial, aceita que as coisas que achamos que sabemos podem se mostrar equivocadas à medida que adquirimos mais conhecimento. Nenhum conceito, ideia ou teoria é sagrado e inquestionável. Segundo aspecto, o lugar central da observação e da matemática. Tendo admitido a ignorância, a ciência moderna almeja obter novos conhecimentos e o faz reunindo observações e então usando ferramentas matemáticas para relacionar essas observações em teorias abrangentes. Terceiro e último aspecto, a aquisição de novas capacidades. A ciência moderna não se contenta em criar teorias. Usa essas teorias para adquirir novas capacidades e, em particular, para desenvolver novas tecnologias, tá bom? Essa mensagem é para a gente falar um pouco da condição humana, dessa nossa condição de estarmos sempre conhecendo aprendendo novos conceitos, tendo acesso a novos conhecimentos e, naturalmente, quando você conhece algo novo, você acaba ressignificando algo que você tinha por certo, porque você percebe que aquilo acaba mudando. Isso é muito legal no campo da tecnologia, a nossa área, porque a gente está sempre vendo as novas tecnologias mudando, né? Novas, que eu digo, tecnologias de 2 anos, 1 ano atrás, que a gente até então achava que era recente, sendo novamente reinventada aí, tá bom? Então fica aí para mim, para vocês, uma palavra de incentivo para que vocês continuem sempre reconhecendo essa condição humana, busquem sempre novos conhecimentos, ressignificar novos conhecimentos. Falando de conhecimento, rapidamente compartilhar um livro que é conteúdo da aula de hoje, né? Programando para a internet com PHP. Eu gosto muito de livros, gente, então eu recomendo muito que vocês acessem esse tipo de conhecimento, literatura, livro para mim ainda é fundamental. Apesar de que nós temos aí também a biblioteca virtual, vocês podem acessar, nós temos uma quantidade excelente de livros das mais diversas áreas, não só livros, não só conhecimento em forma de texto, nós temos inclusive, por exemplo, vídeos que podem ser acessados. Utilizem esses conhecimentos para aprofundar aí nos estudos de vocês. Vamos lá para o slide da aula de hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como conhecer e ser capaz de implementar aí... vamos lá? Conhecer e ser capaz de implementar uma aplicação em PHP
A gente vai falar um pouquinho sobre a sintaxe, a estrutura, brevemente sobre funções, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática, pretendo terminar a aula de hoje. E aí, a primeira situação, problema que vem no slide para você aí, é a necessidade de um cliente de criar um código, uma coisa bem simples, um sistema de login para usuários, tá? Onde o usuário lá cadastra um nome, por exemplo, e uma senha que ele vai utilizar. E aí você deve utilizar isso, criar isso utilizando PHP, mas nesse primeiro momento você não precisa se preocupar com conexão de banco de dados, tá? Essa é a nossa primeira situação. A nossa segunda situação, a gente já vai brincar um pouquinho aí com o PHP para fazer esse nosso código de cadastro de login ali, de usuário, para fazer o uso de banco de dados já para guardar essa informação no banco de dados, né? Nesse caso aqui, a autenticação, se vocês quiserem avançar depois, vocês podem avançar, inclusive de fazer o acesso novamente ao banco. Hoje eu vou trazer para vocês, nessa linha de construir o algoritmo de login, essa parte de cadastro do usuário, tá, gente? Vocês vão perceber que num desenvolvimento de web, de uma página web, você tem muitas funcionalidades. Então, por exemplo, numa página de login eu posso ter simplesmente o acesso a um determinado sistema, digitando usuário e senha. Eu posso ter o cadastro do usuário, que é o que eu pretendo desenvolver com vocês na aula de hoje, tá? Enfim, eu posso ter ali uma lista de produtos que já estão cadastrados nesse sistema e etc. Tá? As possibilidades são imensas aí, tá? Vamos para o slide. A gente tem aqui a introdução. A gente já começa. Na introdução ao PHP, antes que a gente avance, né, falando da introdução, eu vou mostrar para vocês aí no slide o que significa a palavra PHP e vou pedir para vocês acessarem daí a aplicação que a gente vai desenvolver hoje. Já passo para vocês, tá? O que é o PHP, gente? PHP, como nós vimos lá, HTML esse acrônimo recursivo é uma palavra pomposa para abreviação, tá? Vamos usar o termo abreviação aqui. Então, HTML é uma abreviação, CSS é uma abreviação e PHP também, tá? Para PHP Hypertext Pré-Processo, ou simplesmente, como nós conhecemos, PHP, que fica muito mais simples de falar. PHP é uma linguagem de script, que eu gosto de linguagem de script, muito legal, ela é aberta, tá? Muito parecida, para vocês terem uma ideia de uma outra linguagem de script, Python. É uma linguagem de script também, tá? É muito utilizada para desenvolvimento de página web e ela geralmente, no nosso caso, a gente vai trabalhar inclusive dessa forma, né? Embutida dentro do HTML quando se fala de desenvolvimento de página web, tá? Ele roda em vários sistemas operacionais, alguns mais conhecidos aí, o Linux, que eu gosto bastante, Solaris, OpenBSD, FreeBSD, o Windows, que é o mais popular, digamos assim, né? Nós conhecemos mais o Windows, macOS, RISC-OS e outros sistemas, tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o formulário que eu pretendo desenvolver na aula de hoje. Eu fiz um exercício, a gente está usando um encurtador de URL aqui, tá, gente? Vou explicar para vocês na sequência, bem brevemente, o que é um encurtador de URL, mas vou deixar aqui para vocês uma informação, ó, bit.do/encurtador underline URL, tá? Tudo minúsculo. Nesse link vocês vão ter informações, melhores informações, uma explicação prática do que é um encurtador de URL, tá? Então não vou me ater aí a explicação do que significa isso, mas estou dizendo para vocês que a gente vai usar muito hoje encurtador de URL. Eu gostaria de convidar vocês a acessarem na sequência, né, quando vocês quiserem entender aí o que é um encurtador de URL, vocês acessam esse link. E aí depois vocês podem acessar nos dispositivos que vocês têm à mão aí, tá? Um notebook, um celular, não tem problema. Vou escrever aqui embaixo.
bit.do barra cadastro acho que não vai dar aqui, né, gente? Eu devia ter escrito mais pro ladinho. Deixa eu escrever mais pro ladinho. Vamos lá. bit.do barra cadastro underline, tá? Isso aqui é o underline usuário, tá bom? Sem acento, porque se trata de uma URL, tá? É um endereço de uma página. Então não tem acento e não tem espaço também, tá? bit.do. Acessem para mim esse link, por favor. Vou escrever aqui em cima, vou deixar escrito aqui em cima, para quem não conseguiu pegar, o material que explica o que é um encurtador de URL, tá? Vou colocar aqui, ó. Encurtador underline URL, tá? Esse link de cima é um material complementar à nossa aula, que eu não vou explicar aqui para a gente não perder tempo, tá? Que vai dizer para vocês o que é um encurtador de URL, uma explicação prática. E esse link de baixo é para vocês acessarem aí, por favor. Acessem do computador de vocês, do notebook de vocês. Fiquem à vontade, porque a gente vai fazer vou mostrar para vocês, fiz um esforço aí para tentar trazer nessa nossa última aula um exemplo real, prático, de uma aplicação funcionando na web, né? Então, portanto, vocês podem acessar essa aplicação pelo link que eu mostrei abaixo lá, né? Agora, em tempo real, vocês podem acessar ela de qualquer lugar, de qualquer um dos polos do Brasil inteiro, vocês podem acessar essa aplicação. Ela está funcionando e disponível na internet, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Essa aplicação, vale registrar, ela só vai ficar disponível ao longo da nossa aula ao vivo, tá? Depois, quem for assistir a aula gravada, não vai ter como acessar essa aplicação, porque eu vou tirá-la do ar. Eu trouxe ela para nós utilizarmos de exemplo na aula ao vivo, até porque tem um computador específico que está ligado para isso, eu preciso desligar ele depois, eu tentei trazer para vocês uma experiência prática. Então façam acesso, só para vocês verem o formulário. Daqui a pouco eu mostro para vocês a telinha desse formulário no notebook, e a gente vai tentar ao longo da aula de hoje construir esse formulário. Vou passar para vocês na sequência 2 links, ou melhor, um link, né? Um link com o código desse formulário parcialmente pronto, para a gente ganhar tempo, para não precisar digitar tudo de novo, porque a gente vai usar um formulário ali dentro do HTML. Se vocês se recordam da aula, da primeira aula nossa, nós montamos um formulário, né? Nós tivemos um exercício de criação de formulário, então como isso toma um tempo, eu tomei a liberdade de deixar isso meio pronto para vocês, só para deixar a parte do PHP, que é o foco da nossa disciplina da aula de hoje, para fazer junto com vocês ao longo da aula, tá bom? Então, os links estão no slide, podem olhar novamente, tá? Repito, esse primeiro de cima aqui, né? Ele vai fazer na prática uma explicação do que é um encurtador de URL, para vocês entenderem por que eu estou usando encurtadores de URL na aula de hoje, tá? Se vocês notarem, ó, bit.do é um encurtador de URL, tá? E o segundo link aqui embaixo é a aplicação que eu gostaria que vocês tentassem acessar aí, que eu acho que ela ainda está funcionando, né? bit.do barra cadastro underline usuário, sem acento e sem espaço. Vão me falando aí, por favor, mandando mensagem para mim dizer se conseguiram acessar, se não conseguiram, tá bom? Eu vou aproveitar esse momento, vou dar um feedback para o aluno Vinícius, do Polo de Sorocaba. O Vinícius mandou um e-mail bem legal para mim, pedindo que eu comentasse com vocês sobre alguns frameworks utilizados no mercado, mais tendência, eu acho que, se não me falha a memória, eu trouxe para vocês alguns exemplos de frameworks
em uma das aulas e falei para vocês que eram tendências de mercado, inclusive, que vocês precisam se ater a esses frameworks. Infelizmente, Vinícius, o pessoal do Polo de Sorocaba vai me perdoando, tá, gente? Mas a gente tem que falar sobre PHP. Eu não consigo falar de um framework por um único motivo, né? Além, lógico, do nosso tempo que é curto para falar tudo que eu preciso, que eu gostaria muito que vocês aprendessem comigo, é que um framework geralmente vem com muita coisa pronta. Então, não é legal para quem está aprendendo, por exemplo, o CSS. A gente tem o Bootstrap do CSS. Eu posso pegar lá uma classe do CSS que já está com toda a configuração de cor, de fonte, tudo pronto e usar essa classe sem precisar aprender a usar CSS de fato. Eu aprendendo a usar o framework, eu não preciso escrever o código em CSS. Isso é um problema. Hoje mesmo eu conversava com um colega professor também, que trabalha numa empresa de tecnologia, que tem um colega dele nessa empresa que é front-end. E esse colega trabalha com framework de front-end, desenvolvendo, por exemplo, os estilos de páginas web. Ele não sabe programar em CSS. Ele não sabe escrever nada em CSS, porque ele acostumou, ele se viciou no framework e acabou não aprendendo a utilizar o CSS. Agora ele está com uma demanda e não está conseguindo entregar ela porque ele tem que ir no CSS e ele não está conseguindo fazer isso, tá, gente? Então, por esse motivo, infelizmente, a gente não consegue. Lógico, repito, o nosso tempo é pequeno, né? Então, por esse motivo, eu não consigo me aprofundar num framework, por exemplo, como o React, que é um framework muito utilizado no mercado hoje. Vou até mostrar para vocês na tela do slide. Nós temos, só para comentar, o pessoal trouxe para mim o React. E aí eu tenho, por exemplo, uma variante do React, que é o React Native, que eu vou falar sobre ele numa próxima disciplina de desenvolvimento mobile. React Native. Muito legal. Aproveitando que eu estou muito impressionado com esse React Native, gente. Por quê? Porque no React Native eu posso desenvolver mobile, se vocês têm uma noção, né? Quem não tem, eu vou explicar rapidinho. Você tem um dispositivo móvel que é Android, você desenvolve com uma linguagem específica para Android, com uma ferramenta específica para Android. Se você tem um celular, um dispositivo que é o iOS, né, da Apple, você tem uma outra ferramenta, uma outra linguagem para desenvolver para iOS. Então, qual que era o maior problema dos programadores? Todo programador que tinha que desenvolver uma ferramenta, um aplicativo, melhor dizendo, né? Para rodar em dispositivos móveis com Android, ele tinha que praticamente, né, entre aspas, reescrever tudo que ele escreveu para Android para iOS. O React Native, não, eu faço tudo isso com JavaScript, por exemplo, e na hora de eu compilar, né, de eu fechar isso, por exemplo, para rodar em Android, ele transforma, ele converte para a linguagem nativa para Android. É uma coisa fenomenal, gente. Se vocês quiserem estudar, fica aí uma dica para vocês, tá? Vamos para o slide. E aí, ó, vou passar para vocês, vou apagar aí essas anotações, mais um link, tá bom, gente? Quem estiver com o notebook aí assistindo a aula ao vivo, pode baixar agora. Quem estiver assistindo a aula ao vivo, gravada depois, vai poder baixar esse link aqui, vai funcionar, tá? Eu vou deixar ele no ar. É o bit... Opa, deixa eu apagar isso aqui, que senão fica aparecendo B maiúsculo, tá? bit.do, nota, que eu estou usando novamente o encurtador, né? Gente, vou escrever de novo aqui embaixo, tá? Porque ali em cima não vai caber. bit.do /cad, e aqui é traço, tá, gente? Não é underline, ó. Traço usuário, tá? Sem espaço, tá, gente? Tem um traço aqui. Traço novamente parcial. Tá? Parcial. Nesse link vocês vão ter acesso ao código que nós vamos desenvolver na aula de hoje, só que ele está parcial, está faltando arquivos de PHP que vão fazer boa parte do trabalho de hoje. No final da aula, eu passo um outro link que vai entregar para vocês o código completo. E aí, inclusive, eu já aproveito e peço aos colegas tutores que estão nos polos que façam contato, né?
que aí eu vou passar para vocês colocarem na sala, se não me falha a memória, acho que vocês têm a sala do tutor, que vocês podem disponibilizar esse material para os alunos, enfim, inclusive para vocês também, tá? E vou disponibilizar esse material, esse link completo, basta vocês baixarem e subirem ele novamente para disponibilizar para todos os alunos, tá bom, gente? Fica aí o link para vocês. No final da aula eu passo o link, né, do arquivo completo, inclusive com o banco. Esse link que está o usuário parcial que vocês pegaram aí agora, ele já está com o arquivo do script do banco de dados também, né? O SQL ali prontinho, só para vocês subirem para o banco de dados, aí o PHP-MyAdmin e fazer esse banco funcionar para que a gente possa utilizar na aplicação e ligar ele na aplicação com PHP. Vamos para o slide? A gente continua aqui agora falando um pouco ainda do PHP. A gente viu o que significa o PHP. Lá no HTML nós estudamos, né, que o HTML tem uma estrutura. Se vocês se lembrem e me permitam fazer um resgate à memória aqui, eu tenho uma tag, fecho o contrabarra aqui, né, HTML, eu vou escrever cursivo, tá, gente? Eu tenho aqui dentro o head, eu tenho o fechamento, né, do head, eu tenho o body, lógico, não estou colocando tudo, body, não estou colocando tudo que eu posso, que pode ter no código HTML, eu estou colocando o básico de tudo, tá, gente? Eu tenho o body, fechamento. Então, se vocês se recordam na primeira aula, a gente falou que a gente costuma chamar isso aqui de estrutura ou esqueleto. PHP é a mesma coisa, tá, gente? Eu tenho também uma estrutura, um esqueleto. E aí é que eu estou trazendo para vocês. Como é que funciona o início dessa estrutura? Eu sempre vou começar aí com o sinal de menor, né? O ponto de exclamação e escrever PHP. E sempre vou encerrar, vou ter as instruções aqui, né? E sempre vou encerrar esse bloco, exclamação e o sinal de maior, tá bom? O que eu colocar aqui dentro são as instruções em PHP. E aqui eu tenho um exemplo, numa única linha, que eu também posso fazer isso, tá? Isso aqui é muito comum, inclusive. Eu tenho uma linha que eu posso fazer um bloco de instruções nessa linha. Tá bom? Então essa é a estrutura, o esqueleto aí do PHP, tá, gente? Bom, falando ainda um pouquinho do PHP, a gente tá vendo na aula de hoje, a gente viu até a terceira aula, que HTML, CSS, HTML, CSS e vou colocar só JS, né, o JavaScript, são códigos que eu escrevo do lado do cliente, né? Ou o front-end aí, né, a parte da frente da minha página. Já o PHP, eu vou trabalhar bastante com ele, com o lado do servidor, que a gente chama de back-end, eu já tinha falado sobre isso. Mas ele pode ser utilizado também em outras áreas, tá, gente? Como, por exemplo, um script de linha de comando, tipo uma telinha preta, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que eu tenho ali no meu notebook. E uma aplicações em desktop, eu posso utilizar PHP para isso, tá? E aí uma coisa legal, ele tem suporte a alguns tipos de banco de dados, tá? Antes que eu fale desses bancos de dados, eu queria provocar vocês a participar um pouquinho comigo, porque é assim, gente, dependendo da região, dependendo da característica das instituições de tecnologia que são sediadas nessa região, a gente tem o uso de uma tecnologia, essa determinada tecnologia sendo mais usada em detrimento de outras. Banco de dados é uma coisa muito comum. A gente vai ter aí, dos bancos que eu vou mostrar para vocês, 2 especificamente que se destacam no mercado de desenvolvimento web, tá? Mas eu gostaria de saber de vocês, se alguém já trabalha ou se alguém já ouviu falar em disciplinas passadas, enfim. Quais desses bancos de dados que eu vou mostrar para vocês agora no slide, vamos lá para o slide que eu mostro para vocês já ouviram falar, ou quem já trabalha com isso, já trabalha com esse tipo de banco de dados, tá? No caso do PHP, eu estou trazendo alguns com os quais o PHP funciona bem, ele tem suporte a esses bancos de dados.
primeiro deles, o DBase, né? A gente tem aí o Mongo, o Postgre, gente. PostgreSQL é um dos dois que eu mencionei na minha fala, que é muito utilizado no mercado de trabalho, aí, no mercado de desenvolvimento de tecnologia e tudo mais, tá? O segundo é o MySQL. E o SQLite tem se despontado, sobretudo no uso com desenvolvimento mobile, tá? A gente ouve muito falar de SQLite. Há quem utilize também, por exemplo, com PHP, mas a gente ouve falar muito no desenvolvimento mobile. Mas o PHP também tem suporte à utilização do SQLite 3. Então, por favor, quem aí trabalha, ou já trabalhou, ou já estudou, ou já ouviu falar em algum desses bancos de dados que a gente acabou de mencionar, manda uma mensagem para mim para eu saber. Fala o polo, por favor, para eu saber a região, e manda para mim qual é o banco de dados com o qual vocês trabalham nessa região, vocês já ouviram falar. Vamos para o slide? Continuando, eu estou trazendo para vocês um exemplo de sintaxe. O que é sintaxe, gente? Sintaxe é como eu escrevo um determinado código, tá? Eu estou trazendo um exemplo aqui. Vamos lá? Beleza, antes de eu falar dessa estrutura, eu vou responder o Vinícius, o tutor que está me auxiliando na aula de hoje. Obrigado, Vinícius, pelo apoio aí, tá? O pessoal dos polos está perguntando, depois me fala qual polo, Vinícius, que eu acho que foi eu não sei se foi você que me enviou por e-mail ou foi um outro tutor, alguém me pedindo os códigos, tá? É por isso que eu coloquei aí, o Vinícius perguntou, os códigos utilizados nas aulas, né? Da aula de hoje especificamente, eu já estou disponibilizando, foram os links que eu estou utilizando com o encurtador ali, o encurtador de URL que eu mencionei, né? E coloquei um link a mais com a informação, uma orientação do que é o encurtador de URL. Vocês pegaram ali, se não deu tempo de pegar e quiser pegar, me fala que eu escrevo novamente para vocês, tá, gente? Mas o primeiro link ali do cadastro usuário parcial, lá o traço, né? Cadastro, traço usuário, traço parcial, é um link do material da aula de hoje que eu estou utilizando agora. Ele é parcial, ele não está completo. Ao final da aula, eu disponibilizo um outro link, e aí eu vou pedir para os colegas tutores que vocês podem acessar esse link, baixar o arquivo aí com vocês e depois subir no ambiente para os alunos acessarem posteriormente, porque às vezes o aluno vê essa aula depois, enfim, ou não assiste a aula, não consegue assistir a aula, ele não tem acesso à informação da URL com um link para o download do material da aula. Das aulas anteriores, eu estou compilando, tá, gente? Eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, mas eu me comprometo de passar para os tutores, eles colocam o ambiente para vocês e avisa vocês aí que o material está disponível. Mas são conteúdos simples, né? São códigos simples. Eu acho que o da aula de hoje, eu estou trazendo nesse formulário que vocês acessaram aí no começo da aula, o uso das 4 tecnologias, o PHP, o CSS, o JavaScript e o HTML5, tá? Então eu estou trabalhando na construção desse formulário as 4 tecnologias, tá bom? Esse daí vai estar o completinho para vocês, já está disponível aí, tá bom? Vamos lá para o slide que eu vou falar um pouco da sintaxe. Obrigado, Vinícius. Precisar de mais alguma orientação, gente, precisar de mais alguma dúvida, pode mandar para mim, que eu estou aguardando vocês aí me ajudarem a tornar essa aula uma aula interessante, tá bom? Olha lá, iniciei o meu script da forma como eu digo que tem que iniciar, que eu mencionei com vocês, e encerrei aqui embaixo. Criei uma constante aqui com define, né? E aí fiz o uso do echo. Esse echo no PHP, ele imprime uma mensagem, ele mostra uma mensagem no meu navegador. A gente vai ver isso já já, tá? Isso aí é um exemplo de sintaxe para vocês olharem. Eu estou trazendo um outro exemplo de sintaxe para falar para vocês um pouco da diferença das versões do PHP. Como a gente viu na aula de HTML, a gente estudou que tem a versão 5 que é atual, mas nós tínhamos a versão anterior que é a 4.1 e que entre essas duas versões nós temos diferenças, certo? O mesmo acontece com o PHP. A versão anterior do PHP é a 5.6, nós estamos hoje na versão 7. Aliás, se não me engano, a gente já tem aí disponível a versão 8, tá? Eu estou rodando no meu computador para desenvolver o formulário que eu desenvolvi para vocês,
a versão 7.4. Eu vou falar para vocês disso já já. Mas, por exemplo, na versão 5.6, nós tínhamos ali expressões, né, variáveis escalares. O que são essas expressões escalares? Expressão escalar. São variáveis do tipo boolean, booleano, inteiro, float ou string, que é texto, tá bom? Na versão 7, nós temos aí duas novas variáveis, tipos de variáveis, né? O array e o object. E aqui eu trago uma sintaxe utilizando como exemplo, ó, PHP 7, tá? Utilizando como exemplo um array, tá bom? A declaração, a escrita de um fragmento, né? Nota que aqui eu estou passando só um fragmento do script. Eu não abri ele, não fechei, porque a gente não tem espaço no slide para tanta informação e ficaria praticamente impossível de compreender. Eu não quero atrapalhar a compreensão de vocês aí com relação ao material. Na sequência, estou trazendo para vocês a escrita, né? Vocês estão vendo aí como eu declaro, por exemplo, a questão de declaração de variáveis, né? No PHP, gente, eu vou sempre declarar uma variável usando esse símbolo aqui. Eu vou padronizar hoje para vocês entenderem dólar, tá? Vou fazer aqui, ó, tá bom? Símbolo de dólar, que é basicamente o símbolo da moeda americana ali, né? Então eu sempre declaro uma variável, nota aqui, ó, dólar, dólar ano, dólar pi, dólar sim, tá? São variáveis, essas que estão com dólar na frente são variáveis. É como eu declaro uma variável em PHP, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, porque se eu fizer o uso incorreto disso, eu vou ter problema na hora que eu for rodar o meu código PHP. Vocês estão vendo aí agora os operadores aritméticos, tá? Então eu tenho operador de negação, operador de adição, ó. Nota que eu estou fazendo uma adição, por exemplo, eu tenho uma variável A para somar com o conteúdo de uma variável B. Mas antes de eu somar essas duas variáveis para eu ter um resultado, eu preciso antes ter declarado essa variável e atribuído um valor a ela. Por exemplo, variável A, né? Igual a 4. Então eu sei que o valor 4, o número 4, está guardado dentro dessa variável. E aí aqui, ó, a hora que eu for somar, é como se eu tivesse 4 aqui dentro. Tá bom? Porque antes aqui foi o último valor guardado. Pode ser que depois eu passe, por exemplo, a variável A aqui nessa sequência, né? Ela receba o número 6. Então ela já não é mais o 4, ela passa a ser o 6 aqui. Tá bom? E assim sucessivamente. E aí eu tenho outras operações, ó, subtração, divisão, multiplicação, o módulo, né? Em algumas linguagens como o Python, módulo é mod, assim, ó, mod, tá bom? O que esse módulo faz, gente? Ele pega o resto de uma divisão. Muito útil para você verificar, por exemplo, se um número digitado é par ou ímpar. A gente faz na prática já. Eu convido vocês daqui a pouquinho a criar um algoritmo, aí, um script de PHP que vai verificar se o número informado ele é par ou é ímpar. Eu tenho até pronto aqui, a gente faz rapidinho para vocês fazerem uma prática, tá bom? Mas o mod ele pega o resto da divisão. Então, para eu verificar se o número é par ou ímpar, eu preciso que esse número seja divisível por 2. Sendo divisível por 2 e não tendo resto, obviamente que esse número é número par, porque ele não vai ter resto. Agora, se eu tenho resto, por exemplo, se sobra 1, o meu número muito provavelmente não é par, ele vai ser ímpar, tá bom? O mod é usado para isso. Vamos lá para o slide, a gente continua ali. A gente tem também o exponencial, né? Exponenciação aqui, que é um terror aí na matemática. Assusta um monte de gente esse negócio. Operadores de comparação. E aí eu tenho que chamar a atenção de vocês, porque os operadores de comparação são fundamentais, tá? Qual é o operador de comparação, gente? Quando eu tenho dois sinais de igual, ó. Isso aqui eu estou comparando. Se eu tiver, por exemplo, variável A, recebeu 2. Variável B. Nota que eu estou usando só um sinal de igual. Quando eu uso só um sinal de igual em PHP, é como se eu estivesse fazendo atribuição, tá? Ou seja, é
como se eu estivesse pegando esse número e colocando dentro da variável. Uma analogia bem bobinha e até grosseira, tá? Mas ele guarda essa variável, ela guarda o valor 2, e essa variável guarda o valor 4. Quando eu quero comparar se o valor de uma é igual ao valor de outra, eu uso duas vezes o sinal de igual. Ó, igual, igual. Isso é comparação. Opa, B. Isso é comparação, tá, gente? Dois sinais de igual é comparação. Atenção a isso, tá? Três sinais de igual, ele verifica se é igual e idêntico. Idêntico o quê? Do mesmo tipo. Por exemplo, se uma variável está guardando inteiro, se a outra variável está guardando inteiro também, tá? Aqui ele verifica se é diferente. Também é uma forma de verificar se é diferente. E assim sucessivamente, tá? Eu tenho outras maneiras outros operadores de comparação que são fundamentais aí no uso do PHP. Vamos avançar. Funções internas, as built-ins, né? Por exemplo, essa função aqui é uma função do próprio PHP que eu utilizo para conexão de banco de dados, tá, gente? Uma SQLi_connect, ela é utilizada para conexão com o banco de dados. O PHP Info, ele vai coletar do computador informações sobre a versão do PHP, tá bom? E aí funções já escritas pelo usuário. Então aqui eu tenho uma função escrita pelo usuário, ó. E aí depois eu posso chamar essa função de fora, de outros códigos em PHP, tá bom? Aqui é uma estruturazinha, se você olhar, ó, um script em PHP com uma função escrita, criada pelo usuário, tá bom? É o exemplo aqui, ó. Exemplo de construção de uma função. Um exemplozinho bem básico, tá, gente? Nada muito aprofundado, não, pra gente ganhar tempo. E aí um exemplo de função, olha lá. Tá aqui, ó. Function, exibir, underline, mensagem. Aí eu tô passando aqui dentro dela, ó, uma variável chamada $nome, né? Aí eu escrevo echo olá e aí escrevo o nome, tá bom? Ou seja, essa função ela vai receber o nome de fora. Então, ó, exibir mensagem, Leonardo Rocha, tá bom? E aí ele puxa ali esse exibir mensagem, se você notar, é o nome da minha função, ó. E aí o que eu faço? Eu chamo ela e passo um nome dentro dela, ó. Leonardo. Ele vai trazer o Leonardo Rocha para cá e vai executar isso que está aqui dentro, tá bom? Tentando ser sintético para vocês compreenderem. Eu tenho um exemplo aí de um código de PHP no HTML, não vou explicar ele porque a gente vai fazer na prática. Expressões e estruturas de controle, gente, para a gente mostrar rapidinho, antes da gente chegar ali na situação problema. Expressões e estruturas de controle, a gente tem algumas aqui, eu vou mostrar duas, as mais utilizadas, aliás, três, né? E elas vão servir para quê? São blocos, né, gente? Expressão e estrutura de controle é um bloco de construção, não só, eu coloquei aqui mais importante do PHP, mas não é só do PHP não, é de todas as linguagens praticamente, porque praticamente, ou melhor, né, a grande maioria dos problemas que você precisa resolver como programador, com uma determinada linguagem de programação, você vai utilizar algumas dessas expressões, essas estruturas de controle, esse bloco de construção de código ali, de instruções, tá bom? A maioria das linguagens vai fazer isso, e isso não é diferente do PHP. Vamos lá para o slide. If e else, falei para vocês, vou mostrar para vocês o primeiro exemplo. Eu tenho aqui um if, ó. Tá, vou explicar o if na prática, mas só para que vocês entendam, né? Criei uma variável, passei a data para essa variável, enfim. Aqui do ladinho, ó, um código menor para a gente ler rápido. Eu fiz entendendo que eu já tenho valores dentro dessas variáveis, né? Estou fazendo um if verificando, ó, pegando um sinal de comparação ali, né? O $A, ele é maior que o $B? Se for, ele vai mostrar no navegador, né? O echo, como eu disse, é para mostrar uma mensagem no corpo do meu navegador ali, no caso, né? A é maior que B, tá bom? Ali é um exemplozinho de estrutura bem simples. Aí eu tenho para mostrar para vocês a estrutura while. Essa estrutura de controle while, bloco de condição ali, né? Que a gente pode escrever, ó, declarei uma variável, inclusive aqui eu só fechei e acabei esquecendo
de colocar a abertura aqui, tá, gente? Me perdoe, porque às vezes eu acho que eu cortei na hora de copiar para não para ganhar espaço, né? Ó, e o while, gente, no inglês é como se fosse a mesma coisa que eu disser assim, ó, enquanto. Então, pra gente que é brasileiro, que consegue entender as coisas de acordo com o nosso idioma, então você pode ler isso aqui como se fosse assim, ó, enquanto dólar 1 for menor ou igual a 10, aí ele cai aqui dentro, ó. Vai executar esses dois comandos aqui. Ele vai imprimir o eco, ele vai imprimir o conteúdo da variável dólar 1 e vai incrementar esse dólar 1. O que é incrementar? Ele vai adicionar 1 a ele, né? Nota que eu declarei com o valor 1, então eu verifico aqui, ó, enquanto o dólar 1 for menor ou igual a 10, então aqui nesse momento ele é 1. Ele vem aqui até aqui embaixo, chegou aqui, ele é quanto? Ele é 1. Ele volta aqui para o while. Então, na verdade, aqui ele já passa a ser 2, né? Porque ele já começou com 1. Então, aqui, 2 é menor ou igual a 10, aí ele repete esse ciclo, incrementou, passou a ser 3, volta aqui para cima, até concluir. Até que o dólar 1 seja maior que 10. Aí ele é ele é menor ou igual a 10? Já não é, ele já é maior. Então, ele sai fora dessa estrutura ali, tá bom? A mesma coisa acontece do lado. Vou avançar. E aí eu tenho o for aí, né? Olha o exemplo do for, tá? Então eu tenho 3 partes no meu for. Primeira parte é uma variável que eu declarei ali e já atribuo o valor 0 a ela. A segunda parte é como se eu estivesse dizendo, né? Enquanto essa minha variável que eu declarei aqui na parte anterior for menor que 5, faça, tá? Como se eu dissesse aqui, ó, faça. É um macetezinho que eu faço, tá, gente? Para não esquecer, que eu aprendi a fazer na graduação, ao longo dos meus estudos, que para mim faz sentido, tá? E aí aqui, ó, eu estou incrementando isso, tá bom? E aí eu entro dentro de um if, se você notar, dentro do for, ó. Um if dentro do for, tá bom? Por isso eu tenho por isso eu tenho essa indentação aqui, ó, que é esse espaço da margem, né? Na verdade a margem é aqui, ó. Então tem essa indentação aqui, tá bom? Só para vocês entenderem aí a importância da indentação. E agora eu vou convidar vocês a 3 minutinhos aí para vocês pensarem um pouquinho na primeira situação. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas vou deixar para resolver mais próximo da situação problema 2. A gente já volta, 3 minutinhos.
Vamos lá, de volta então, 3 minutinhos para vocês pensarem. Eu sei que nesse tempo é impossível você construir um código de uma tela de login, por isso eu trouxe para vocês. No material já tem o código pronto ali, né, gente? Eu vou mostrar para vocês, vamos para a tela do slide, que aí eu vou explicar para vocês, vou dar um exemplo ali, na verdade, do código. Aí ficou bem pequeno, acho que talvez não dê muito para vocês lerem, mas eu quero chamar a atenção de vocês só para uma coisinha do código, né? Eu não vou falar de todo o código HTML, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para essa parte do formulário em si, tá? Nota aqui, ó, form, tá? Se você notar, eu tô nesse pedaço do código aqui, eu tô construindo o formulário, e aí eu tô usando uma opção que quando a gente estudou lá no HTML eu não usei, que é o action. Olha aqui o que esse action está fazendo. Ele está chamando um outro arquivo em PHP, que nesse caso aqui, o que é legal a gente ter atenção quando a gente salva os arquivos, o nome que a gente coloca nesses arquivos, né, gente? Porque eu olho aqui, por exemplo, o nome do arquivo, pelo nome do arquivo eu tenho uma noção do que tem dentro dele em termos de código, né? Então o PHP que está dentro desse arquivo, muito provavelmente, é o PHP responsável pela inserção das informações desse formulário num banco de dados, tá bom? Então fiquem atentos aí, esse é um exemplo. E aí eu estou trazendo na sequência o código ali do arquivo, né? Desse arquivo daquele que a gente viu no formulário. Deixa eu dar só uma olhadinha no nome. insert-usuário.php, tá bom? Então aqui é um código, se vocês estiverem observando aí, eu tenho um código em PHP que está fazendo aqui, ó, uma SQL query, né? Tá aqui. Ele está fazendo justamente isso, ó, um insert. E aí eu estou chamando aqui a tabela usuário, né? Estou fazendo a gente vai falar sobre isso já, para a gente encerrar, tá? Se tiver alguma dúvida, gente, eu conversei agora com o tutor, nós estamos com 4 polos online, por favor, mandem as dúvidas de vocês. Eu vou convidar vocês para a gente ir para a tela do computador, vamos lá, para a tela do notebook, que a gente vai fazer um exercício prático aqui, eu já até deixei aberto, com o código pronto, tá, gente? Deixei aqui meio pronto, inclusive, da aula anterior, mas vou remontar ele com vocês aqui, tá? Vou só apagar aqui. Esse código, ele é um código que vai verificar, ó. Se você notar, eu construo o meu código PHP e ele vai fazer uma verificação usando o mod, tá? Olha lá, vamos lá. Eu vou fazer simplesmente, nota que eu já tenho a estrutura do PHP pronta, por favor, não esqueçam isso, senão não vai funcionar, tá? Vou abrir o meu PHP aqui, o Atom ele é legal por isso, né? Para quem não está familiarizado aí, eu tô no Atom aqui, tá, gente? Esse é o aplicativo, o software que eu utilizo para desenvolver, tá? Já tem até outros 3 exercícios aqui, 2 exercícios prontos. E aí quando eu começo a digitar PHP, ele já mostra para mim a estrutura, ó. Ele já constrói ela para mim, bonitinha, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável, num, certo? Essa variável, eu vou guardar um valor nela, porque aqui nesse momento a gente está só digitando um valor, tá? Então eu vou colocar aqui, sei lá, 4. Guardei o valor 4 nessa variável, tá? Na sequência, o que eu vou fazer? Notou que eu estou escrevendo ela, iniciando ela com o sinal de dólar, o símbolo de dólar, tá? Não esqueçam isso, tá, gente? A variável precisa, no PHP, ser iniciada dessa forma. E aí o que eu vou fazer? Na sequência, eu vou começar uma estrutura de controle aqui, de condição, o if. Abro e fecho parênteses e vou verificar se o valor digitado que está guardado dentro da minha variável num ali, ó, ele mod, né? A gente viu que o módulo em PHP é o sinal de porcentagem. Então, isso aqui eu estou dividindo o valor que está dentro da minha variável num por 2. Só que aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o resto. Então, ele vai pegar o resto dessa divisão aqui e vou comparar ele. Se esse resto for igual a 0, a gente viu que
Se for isso, né, o nosso número ele é par. Então, eu abro e fecho chaves e eu dou um eco aqui, ó, bem simples. Eco. O eco é para mostrar uma mensagem no navegador, tá? Eco, vou colocar assim, ó. O número informado é par. Olha lá. Depois, no final do eco, eu tenho que encerrar ele, como é PHP, encerrar com ponto e vírgula, tá? E aí, o que eu faço? Se ele for divisível por 2 e tiver um resto igual a 0, ele é par. Se não, então eu vou fazer só o else, ó. Else, não preciso fazer mais nada. Não tem outra possibilidade. Se não, ele é ímpar, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eco, eu poderia fazer, eco, abro aspas, né? O número informado é ímpar. Acho que um aluno me perguntava hoje, mas professor, eu posso fazer, por exemplo, se tiver resto, se ele, né, por exemplo, for diferente aqui de 0, posso, aí eu trocaria aqui a ordem. Ele é ímpar e depois ele é par, né? Mas tudo depende da comparação que eu tô, do operador de comparação que eu estou usando ali, tá? Fechei o meu else, salvei, vou lá no navegador. Cadê? Localhost. Ah, não, eu acho que eu encerrei, tá, gente? Vou até mostrar ali. Aqui. Vamos lá. Executar o terminal. Eu falava agora há pouco na explicação que o PHP pode ser usado, por exemplo, do lado do servidor. Ele pode ser usado em aplicações desktop e ele pode ser usado como script, né? O que é o script? É como se fosse essa telinha aqui. Então eu vou executar aqui, ó, o php-s localhost 2.8 rodando na porta 8080, tá? Opa. php-s maiúsculo. Na porta 8080. Então o que eu fiz agora? Acabei de subir. Ó, se eu clicar aqui localhost 8080, eu acabei de subir o meu servidor PHP. Opa, encerrei. Desculpa, gente. Vamos lá? Acabei de subir o meu servidor PHP nesse endereço. Então, se eu for no meu navegador aqui, digitar localhost 2.8080 barra exercício 3.php, que é o meu arquivo aqui, ó. Exercício 3, tá? Tá aqui em cima o nome, ó. Exercício 3, eu criei um arquivo, salvei ele com esse nome, exercício 3.php, porque agora com PHP eu não uso mais o ponto .html, tá? Eu faço ponto .php. E aí, na hora de abrir no navegador, exercício 3.php, olha lá, o número informado é par. Se eu trocar esse número aqui, ó, vou colocar 5. Dou um Ctrl S, vou lá e atualizo a página. Ele passou a ser ímpar. Perfeito? Então, isso aqui é um exemplozinho prático, simples e rápido de construção de um algoritmo em PHP embutido no HTML, tá, gente? Repito, nota que eu não construí a estrutura do HTML para a gente ganhar tempo, tá? Então, pressupõe-se que vocês já entendem essa parte da construção da estrutura do HTML, porque foi a primeira aula que nós tivemos desse conjunto de aulas sobre desenvolvimento web. Vamos para o slide. Avançando aqui para a gente ganhar tempo, né? Parte de conhecimentos do PHP, a gente vai falar de alguns aspectos do PHP, mas aí eu vou avançar para a gente fazer a parte prática. Se vocês pegaram o código que eu passei para vocês, o parcial, a gente vai construir 2 arquivos ali eu vou mostrar para vocês, inclusive já construído para a gente ganhar tempo, mas explico para vocês como a gente constrói esses 2 arquivos que são responsáveis por ligar a nossa aplicação ao banco de dados, tá? Vamos avançar, a parte do PHP, nós temos aí a questão de tratamento de arquivos no PHP. Eu posso utilizar alguns modos de abertura desses arquivos, por exemplo, com a letra W, com a letra R para leitura, com a letra A para escrita, tá bom? No final do mesmo arquivo. Vou dar um exemplo, fiquem tranquilos. E aí, nessa manipulação de arquivos, eu tenho, por exemplo, funções prontas do PHP. O fopen, fwrite, fread, e fclose, tá bom? São funções de PHP que servem para abrir arquivos, por exemplo, de texto, né? Aqui eu tenho um fragmento de código em PHP, abri ele, iniciei, né? Criei uma variável, abri, ó, fopen, passei um link aqui
de texto. Se vocês notarem aqui, ó, é um arquivo tmp.txt, né? E fiz o uso do R aqui, que é para leitura do arquivo, tá bom? Então a gente tem que informar, ó, basta eu ativar a diretiva que vai fazer, nesse caso aqui, é a diretiva que vai abrir o meu arquivo, tá bom? E aí na hora que eu for abrir esse arquivo, eu digo como eu quero tratar ele, se eu quero alterar, se eu quero ler, enfim, ali no finalzinho. Isso na manipulação de arquivos com PHP. Aqui eu tenho um exemplo do uso do fgets, fof, né? FOF, aqui é uma outra função também disponível aí para trabalhar com arquivos. Aí eu tenho uma estrutura de código. E notem, tá, gente? Se alguém quiser reproduzir isso aqui, só tem que ficar atento a isso, ó. Eu tenho que ter esse arquivo aqui nesse caminho. Se vocês notarem, esse /tmp é um diretório do Linux que eu fiz no meu notebook pessoal, tá? Então, esse é o caminho do arquivo. Basta ter atenção a esse caminho aqui, tá? Esse código vai fazer isso aí. Vamos lá? E aí eu tenho alguns... Eu vou avançar aqui para a gente poder mexer na prática, né? A questão do copy, um like, chmod, que são características, inclusive, ó, chmod ele modifica permissões, chon ele modifica o dono do arquivo. Isso aqui são coisas que eu faço no Linux, tá, gente? E o PHP tem isso também, por isso que ele é considerado uma linguagem script, tá bom? Bem legal isso aí. Aqui eu tenho o upload de arquivo, a criação, se vocês notarem aí, um fragmento, né? Um HTML, um formulário de HTML, criando aí um recurso para upload de arquivos, tá? Então eu tenho um botãozinho ali, enviar arquivo, enfim, e tem o outro, escolher arquivo e o outro enviar arquivos, tá? Notem que como essas coisas são muita informação, gente, eu estou trazendo, na maioria dos meus slides, vocês vão ver aqui uma referência de um conteúdo complementar para contribuir aí com informações adicionais para os estudos de vocês, tá bom? Então, vocês estão vendo aí agora, a gente vai trabalhar na sequência, nosso tempo está avançando, eu vou avançar um pouco no conteúdo. Não esqueçam, a gente tem os links lá para vocês baixarem aquela versão parcial do nosso código. Eu sei que a gente está com 4 polos agora aí acompanhando a aula. Se tiver alguma dúvida, me interrompam, né? Mandem mensagem à medida que eu for olhando. Eu vou me atualizando e acompanhando vocês aí nas dúvidas que vocês tiverem. Vamos para o slide mais uma vez. Eu tenho aqui uma estrutura maior, né? Eu não vou ler essa estrutura e explicar, senão a gente perde tempo. Mas são exemplos que eu trago no material da aula para vocês utilizarem aí, tá, gente? Dá para vocês explorarem esses recursos aí e tentarem reproduzir. O SGBD, eu já tinha falado, nós temos 2 tipos aí, o relacional e o não relacional, tá, gente? A maioria dos bancos são do tipo relacional, tá bom? A gente tem os conceitos, muito fácil. Então, um exemplo é o Mongo, né? O Mongo é um relacional aí, o MySQL é um relacional e o Mongo ele é um banco não relacional, tá bom? São 2 exemplos, só para a gente ilustrar aí e vocês entenderem às vezes vocês já até sabem de outras disciplinas, né? Vocês entenderem isso aí. Um exemplo de dados guardados no banco não relacional, como eles são guardados, né? Vocês estão vendo aí a estrutura, tá? Só para a gente ilustrar também, a gente não vai utilizar um banco que não seja relacional. No MySQL nós temos alguns comandos, select, update, delete. Eu vou mostrar para vocês na prática usando PHP MyAdmin, tá bom? Vou avançar aqui, um exemplo de criação de tabela aqui em cima, né? Vou mostrar para vocês um arquivo também que está aí nos arquivos que vocês puderam baixar para a aula de hoje aí. Disponíveis, tá? Então, um select aqui embaixo, tá, gente? Nós temos um select aqui embaixo, um exemplo. Isso aqui já é SQL, tá, gente? Tá, beleza então. Eu tô... o pessoal de Belo Horizonte, de Sobral, que estão pedindo aí, no Ceará, né? Um abraço pro pessoal de Minas Gerais. E pro pessoal
do Ceará e de Sobral que estão pedindo um arquivo, tá, gente? Eu volto a colocar os links e falo para vocês poderem baixar. Basta vocês digitarem esse link no computador de vocês e vocês vão ter acesso da aula de hoje, tá? Das aulas anteriores. Eu estou finalizando a compilação, eu já entrego para os tutores, eles disponibilizam para vocês no ambiente, tá bom? Vamos avançar para a gente ganhar tempo. Bom, falando de conexão, aí a gente está falando de conexão ao banco de dados, a gente viu que tem uma função específica para isso, né? Essa função, a gente viu nos slides anteriores, é uma SQLi, vou colocar maiúsculo, tá, gente, para a gente ler, connect. Tá? Essa é a função pronta, responsável por uma conexão de banco de dados. E aí nós temos um exemplo, né, de como abrir uma conexão utilizando, olha ali aqui, ó, uma SQLi Connect, tá bom? Ó, dentro de uma variável chamada conexão, que é bem comum de programadores brasileiros usar isso, tá? Uma autenticação, a questão da criação de tabela, né? Nós temos aqui alguns exemplos. Isso tudo está no código, tá, gente? Que vocês vão ter acesso hoje. A questão dos cookies, eles são responsáveis por guardar informações que são utilizadas para melhorar a experiência de navegação, tá, gente? A maioria dos websites trabalham com esse tipo de recurso. Um exemplo de cookie que você muito provavelmente já viu. Você entra num site de compra, num e-commerce, qualquer que seja o site, não vou usar nenhum específico, mas você entra num site para comprar um livro. Né? Você viu o livro que o professor Leonardo recomendou, você quer olhar o livro, entrou no site do livro. Você fez uma pesquisa, é um e-commerce que tem tudo, né? Tem eletrodoméstico, tem eletroeletrônico, informática, coisas de casa. Aí você pesquisa um livro, você vai começar a perceber que vai aparecer propagandas de outros livros, recomendação de outros livros com uma característica semelhante do livro que você procurou. Isso é cookie, tá? O cookie vai... Ou, por exemplo, um outro exemplo muito prático, você entrou num e-commerce e fez uma compra, né? Escolheu esse livro e colocou num carrinho de compras. E aí você quer voltar para o site para, sei lá, comprar uma outra coisa que você precisa. Esse livro que está guardado no carrinho de compras está guardado e você pode voltar e finalizar a compra graças à utilização de cookie, tá bom? É um exemplo prático. Existem outras possibilidades. Vamos avançar? Slide. Ferramenta PHP-MyAdmin. Aí a gente vai usar na prática o PHP-MyAdmin. Eu vou convidar vocês aí para vir para a tela do computador comigo. Tá? Na tela do computador. Só para que vocês entendam o que eu estou fazendo aqui. Eu tenho aqui, ó. A gente falou sobre o XAMPP, né, nas aulas iniciais. E eu comentei com vocês que traria uma experiência prática de utilização de um servidor, né? Como se fosse um lado de produção. Aí você desenvolve uma aplicação web e precisa subir isso para um computador que está disponível com acesso à internet, para que todo mundo que tem acesso à internet acesse esse site que você desenvolveu, certo? Para isso, eu disponibilizei para vocês o link desse formulário aqui, né? Que é no começo da aula, repetindo, né? bit.do/cadastro_usuário. Se vocês entrarem nesse link, ele vai cair nesse formulário, tá? E aí eu posso acessar, deixa eu fechar aqui porque eu estou com a aplicação rodando local e estou com a aplicação rodando na web. Eu vou deixar a local ali disponível. E aí eu vou mostrar para vocês uma outra, PHP MyAdmin. O PHP MyAdmin, gente, ele é uma aplicação Webmaster senha. Ele é uma aplicação desenvolvida em PHP que me possibilita manipular bancos de dados escritos para MySQL. Isso é muito legal, tá? Então, ó, dessa aplicação que está rodando aqui, acho até, ó, o pessoal está testando aí, gente, ó que legal, tá bom? Se vocês podem, inclusive, o pessoal que está aí agora acompanhando, façam um favor para mim, preencham esse formulário, que vocês viram que eu misturei aqui, né? Coloquei nome, e-mail, uma senha, que era a proposta da situação problema 1. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar um campo de opinião para vocês escreverem para mim o que vocês estão achando da aula e tudo mais. Vocês podem ficar à vontade, depois eu acesso. A hora que vocês clicarem em cadastrar, essa informação que está preenchida nesses campos vai vir parar, aqui, tá bom? Ó, já tem aqui várias pessoas, eu
bobeei, podia ter pedido para que vocês colocassem aí, inclusive, o polo de vocês, né? Então eu tenho algumas coisas aqui, tá bom? Ó, o Rafael colocou aqui, por exemplo, por favor, ensina Java e deixa PHP para lá. Legal. Boa, Rafael. Tem muita gente que gosta de Java, gente. Dá para fazer Java para web também, tá? Eu acho que fica um pouco mais pesado, até para... Você tem que ter uma máquina boa aí, mas dá para fazer, tá bom? Ó, algumas sugestões, mais partes práticas, né? Mostrar mais programação. Vamos lá para isso agora, tá bom? Continuem participando aí, né? Nós temos já 22 registros. Eu vou para a parte prática, como está sendo solicitado. Vou pegar aqui, vou fechar, abrir uma nova pasta, tá, gente? Só para que vocês saibam, eu estou no Atom aqui. File, Open Folder. Vou abrir uma pasta que eu deixei disponível aqui para isso, tá? Deixa até que eu vou... É isso mesmo. Cadastro usuário. Ó, abri ela aqui e vou entrar nela. Então, esse formulário tá aqui. O meu index, que eu estou chamando de index aqui, gente, eu vou diminuir um pouco o código, tá? Vou quebrar ele aqui. Não vou ficar repetindo coisas do Atom, porque a gente já viu em aulas passadas, tá, gente? Para a gente ganhar tempo. Nossa aula está quase indo para o finzinho. Legal? Então, ó, esse aqui é o código que eu já mandei para vocês no link. Para quem não pegou o link aí, por favor, eu vou digitar aqui em cima, ó. bit.do cadastro traço usuário atendendo a pedidos aí, né, parcial. Esse aqui é o código parcial, tá, gente? É o código sem esse conexão, sem esse arquivo de conexão, sem esse arquivo de cadastrar, que é o que a gente vai montar agora rapidinho, tá bom? Então tá aí, ó, bit.do cadastro traço usuário traço parcial. A gente está usando o encurtador de URL. Quem não sabe o que é um encurtador, vou deixar novamente aqui o link, ó, bit.do. É um material explicativo que eu montei para vocês para explicar rapidamente o que é um encurtador. Ó. Encurtador _ URL. Vocês vão ter um material que explica o que é um encurtador de URL, tá bom? Vou apagar isso aqui para não dar problema. Vamos lá para construir o nosso arquivo de conexão. Na verdade, eu já deixei ele pronto. Eu vou só fazer a leitura dele para vocês fazerem aí no código parcial de vocês, tá? Para isso, vocês vão ter que clicar aqui, ó. Quem pegou e baixou o código parcial, cadastro de usuário, botão direito, novo, new file, né? E aí vocês vão colocar aqui, ó, conexão sem acento, tá, gente? O nome desses arquivos não tem acento, conexão.php. Digitou conexão.php, ele vai criar um arquivo em branco para vocês desse jeito aqui, ó, sem nada. Perfeito? Digitou o arquivo conexão, eu vou até digitar junto com vocês para ficar fácil de vocês entenderem. E aí o que eu vou fazer? PHP. Vou criar as variáveis que vão guardar parâmetros de conexão com o meu banco. Ó. Então a primeira variável, servidor, é a variável que vai guardar o local do meu servidor. Se o meu serviço estiver rodando na máquina local, gente, eu vou colocar aqui, basta colocar localhost, por exemplo, tá bom? Se eu tiver, por exemplo, uma aplicação web rodando num servidor que ela acessa um banco de dados que está num outro servidor, e aí eu colocaria o IP desse banco de dados aqui no lugar do localhost, tá bom? Tem que ficar atento a isso. A próxima variável, usuário, que é a variável que vai guardar o usuário de acesso ao meu banco de dados, tá? Geralmente no MySQL a gente usa root aí. Vou deixar root aqui. Vou criar uma variável para senha. Vou colocar a senha aqui. Vocês têm que colocar, quando forem fazer o de vocês, a senha de acesso ao banco de dados, tá, gente? E vou criar uma variável para guardar o meu banco de dados, dbname, nome do banco, né? db_cad usuário. Tá escrito desse jeito. Opa, faltou aspas. Com letra D maiúsculo, com letra C maiúsculo, com letra 1 maiúsculo, porque foi assim que eu criei no MySQL, tá? E aí eu vou criar uma variável para criar uma conexão, por exemplo, com igual, ó, MySQLi underline connect. E aí aqui dentro do underline connect eu vou passar os parâmetros nessa ordem. Servidor, as variáveis, né, que eu coloquei aqui, ó. Primeiro servidor, depois usuário, nessa ordem, tá, gente? Depois senha e por fim
dbname, tá? Tal qual eu criei aqui, ó, porque essas variáveis estão guardando essas informações. Ao final, ponto e vírgula, e aí eu entro num if. Esse if aqui, estrutura de controle, para eu verificar se a conexão está funcionando ou não. O que eu faço? Eu uso exclamação e a variável para fazer a negação, né? Se não tiver conexão, o que eu faço? Dou um eco aqui, ó. Ou melhor, vou fazer um die aqui. Esse die é um método para dar erro na conexão, né? Não realizar a conexão, enfim. Eu vou fazer o seguinte, ó. Conexão falhou. Passo uma mensagem e aí eu concateno isso com o método de falha no MySQL. Como é que eu concateno? Usando ponto, tá? Eu junto isso com outro método que é o MySQLi underline connect underline error. Ele vai dar um erro de conexão, tá? Se não tiver dado falha, então quer dizer que funcionou, né? Então eu dou um eco aqui e passo uma mensagem, ó. Conexão bem sucedida. Perfeito? Ponto e vírgula. Eu vou colocar um H1 aqui para essa mensagem ficar grande. Lembrando que eu posso fazer isso quando for o eco, né? Que ele joga como se fosse o HTML aqui. Então esse meu algoritmo de conexão, ele já está funcionando. Para conexão aqui, né? Do jeito que eu vou deixar aqui com as credenciais que eu estava usando. Vou pegar aqui a conexão.php, que tá... Opa, tô no lugar errado, gente. Aqui, ó. Vamos lá. E agora eu vou mostrar para vocês o FileZilla, tá? O FileZilla, ele é um aplicativo, um software aí de conexão remota, tá? Então eu vou acessar o meu servidor que eu estou chamando de ATC, ó, HTML, usuário, ó, conexão, tá bom? Então eu estou com ele aqui e estou com ele editado aqui no meu computador. Esse aqui é o meu computador, endereço local, e esse aqui é o endereço remoto. O endereço remoto é o servidor que eu estou acessando agora, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu acessar ele remotamente agora, eu vou fazer novamente o acesso. Nota que eu tô rodando ele no servidor que vocês estão acessando aí, a aplicação online, né? Usuário, olha lá, esse aqui é o local. Eu sei que é o local por causa do endereço aqui, tá, gente? 192.168.012 é no meu computador. E esse aqui... Opa, usuário. É online que vocês estão acessando aí, tá? É esse formulário. Bom, criei o meu arquivo de conexão, coloquei ele no meu servidor. Agora eu vou criar o meu arquivo de inserção. Cadê o meu Atom? Tá aqui. Esse é o arquivo de conexão, né? Ele pega o método MySQL Connect, passa os parâmetros que eu informei e guardei nas variáveis aqui em cima e verifica. Se não tiver conexão, ele mostra uma mensagem que a conexão falhou e aí ele chama esse método de erro de conexão. Se não, ele dá uma mensagem dizendo que a conexão foi bem sucedida, tá? Se eu rodar isso localmente, conexão PHP, é isso. Olha lá, ó. Aí ele dá a mensagem para mim, conexão bem sucedida. Quer dizer que as credenciais para acesso ao banco estão corretas. Perfeito? Agora eu preciso criar o arquivo, o código PHP que vai inserir os dados do meu index, né, do meu formulário. Quando eu digitar os dados aqui no nome, e-mail, senha e dados e clicar em cadastrar, ele vai pegar os dados que eu digitei aqui dentro e vai guardar dentro do meu banco de dados. A conexão já está funcionando. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui um arquivo, botão direito, ó, New File. Eu estou chamando esse arquivo de cadastrar.php, tá bom? A hora que eu clico em cadastrar PHP e salvar, ele vai abrir para mim esse arquivo aqui, certo? Já deixei pronto o código para ficar fácil a gente ganhar tempo, tá, gente? Inclusive já é parte da situação problema 1, ou melhor, da situação problema 2, tá? E aí o que eu vou fazer? Vou avançar aqui com a situação problema, senão a gente não termina, tá? Vou digitar o código. O código, gente, o que eu faço? Ó, esse cadastrar, eu vou chamar ele lá na index, tá? No meu código HTML no index, aqui, ó.
na linha form, eu estou chamando o método post, tá, gente? A gente tem método post e o método get. Estou usando o método post e no action aqui, ó, eu estou informando o arquivo que eu criei com o código cadastrar.php, com o código que vai inserir os dados do formulário na base de dados, tá? E aí eu faço o código aqui, ó, PHP. Esse include, eu instancio, né? Eu chamo o arquivo conexão.php, que foi aquele que a gente fez agora há pouco, ó. E aí eu crio de novo uma variável nome, chamando, ó, nota que isso aqui, o cifrão underline post, tem a ver com o meu index, né? Olha aqui, por exemplo, o primeiro campo, eu estou criando para escrever o nome, lá no meu formulário, não é isso? Não é o campo de nome? Então eu estou criando esse input aqui, ó, para ele me mostrar esse quadradinho para eu escrever o nome. E assim eu estou fazendo com os demais. E aí eu dou um nome para esse meu campo, name, nome, ó. E lá no meu cadastrar.php eu trago ele aqui, ó. Certo? Então, ó, eu crio uma variável para chamar lá o campo do meu index, né, do meu formulário, o campo nome. Depois eu crio uma para o campo e-mail, depois eu crio uma para senha, depois eu crio um para opina, tá bom? Ó, cifrão underline post. Vamos lá olhar no formulário, no index, ó, name nome, name e-mail, name senha e vamos ver aqui, ó, name opina, tá bom? Estou pegando os campos pelo nome lá do meu formulário e guardando eles numa variável. Estou imprimindo eles aqui, só para eu ver o que foi digitado, né? E aí eu faço uma variável, ó, crio uma variável e faço um insert aqui, ó. Abro aspas, o insert é SQL, tá, gente? Insert into usuário, o usuário aqui é a tabela. Se eu for lá no meu PHP, MyAdmin, ó, o banco de dados é dbk de usuário e dentro dele eu tenho uma tabela chamada usuário, certo? E aí eu insiro nessa tabela os valores nome, e-mail, senha e opina. O que são esses valores nome, e-mail, senha e opina? São os nomes da minha tabela, ó. Nome, e-mail, senha e opina. São os campos das minhas colunas da tabela, tá bom? Estou inserindo nesses campos. Quais valores? Os valores que eu copiei aqui, ó, nessas variáveis, ó. Cifrão nome, entre apóstrofo, tá vendo, ó? Cifrão senha, né? Dólar e-mail, dólar senha e dólar opina, tá? Fecho a aspas do meu insert e dou um ponto e vírgula, tá? Depois eu faço uma verificação numa estrutura de controle, ó. O MySQL Query, ele faz uma consulta. Ele vai fazer o quê? O com de conexão. Onde é que está esse com aqui, gente? Lembra que eu instanciei o meu arquivo conexão.php? Olha lá, ó, a minha variável com é a minha variável de conexão ao banco, né? Então eu posso chamar ela aqui dentro do cadastrar.php agora. Então o que eu estou fazendo? Ó? Faço uma consulta no banco, passando esse insert aqui, que está guardado dentro dessa variável. Certo? Se der tudo certo, ó, novo cadastro realizado. Se não, ele dá um erro. E aí ele traz o erro para mim com uma SQL, uma funçãozinha ali do PHP, que é um erro, tá passando a minha conexão de banco. E aí eu fecho, uma SQL close, ele fecha essa conexão, tá? Então, basicamente, ó, eu até fiz aqui, se vocês notarem, o que eu estou usando nesse formulário? Estou usando HTML, estou usando o CSS, ó, por exemplo, quando eu chamo main class container aqui, ó, eu tenho, tá aqui, ó, CSS, underline CSS, formulário.css, né? Tá aqui, ó, é a formatação de CSS do meu formulário, tá? Estou usando o CSS. Estou usando o script, JavaScript, porque ele vai dar uma mensagem, um alerta dizendo que o cadastro foi realizado com sucesso. E estou usando PHP. Todas as linguagens, todas as tecnologias que nós aprendemos, tá? E aí quando eu faço uma inserção, leonardo@leonardo.com.br, só para fictício mesmo, uma senha. Olá, tudo bem? Obrigado pela aula. E cadastrar. Ele vai me mostrar uma mensagem, ó, cadastro realizado com sucesso, JavaScript. Ok.
e ele me mostra os dados que foram inseridos. Ó. Novo cadastro realizado com sucesso. Gente, esse formulário, ele é o formulário completo. Eu mostrei muito rapidamente para vocês os dois arquivos, o de conexão e o de inserção dos dados no banco de dados, tá? O link para vocês colocarem, para baixar o projeto completo, basta vocês trocarem o parcial ali do link que vocês copiaram por completo. E aí vocês vão ter todo o arquivo com o arquivo conexão e o arquivo cadastrar.php que a gente construiu agora, pronto, e o arquivo de base de dados também disponível para vocês. Pessoal, infelizmente, chegamos ao final da aula correndo com o conteúdo. Peço desculpas, agradeço pela participação de vocês, a presença de vocês ao longo dessas 4 aulas em que nós estivemos juntos. E até uma próxima disciplina, se Deus quiser. Um abraço para todo mundo.